casa, né? Eu passo de imediato a palavra ao vereador Diego Machado, né, para fazer uso da mesma. Obrigado, vereador. Presidente, obrigado pela oportunidade, é um prazer a gente receber aí o IPREVILI aqui nessa casa, como a gente já recebeu em várias oportunidades para debater, para conversar. Quero saudar aqui o vereador Érico, vice-presidente da casa, o vereador Salles, o secretário, o vereador Henrique, sempre muito participativo, atuante aqui nesta casa. Já de início, nós gostaríamos de justificar a ausência da mesa diretora, pois nesse mesmo horário nós estamos aqui na sala VIP, aqui ao lado, nós estamos com uma reunião com todos os diretores da casa, uma reunião de alinhamento, de planejamento das atividades da Câmara, é uma reunião da mesa diretora com os diretores da casa, então nós suspendemos ali para que a gente pudesse participar desse momento de abertura. Encerrando a nossa reunião ali com a casa, a gente retorna aqui ao plenário para continuar ouvindo aqui a apresentação. Por isso até peço que o vereador Henrique represente aqui os vereadores neste ato, até que nós, vereadores da mesa, possamos encerrar e finalizar a nossa reunião que está acontecendo aqui ao lado. Então, de uma forma muito breve, presidente, gostaria de manter esta parceria. A Câmara de Vereadores está de portas abertas ao Executivo, ao IPREVILI, para que venha, para que debata, traga os servidores para dentro desta casa, porque para nós é um prazer poder participar desse debate e poder participar deste momento. A gente sabe que o IPREVILI, esse ano aí, vai comemorar os seus 27 anos, né? 27 anos, são mais de 3 bilhões em patrimônio acumulado, são 14 mil servidores, então nós estamos falando de fato de uma entidade que merece toda a atenção possível e imaginável. Então fica aqui todo o nosso respeito, todo o nosso carinho pelos servidores do município, então, fica aqui também toda a Câmara de Vereadores à disposição. A nossa estrutura está à disposição do IPREVILI e dos servidores do município de Joinville para utilizar os espaços, para utilizar a estrutura da maneira que achar mais adequada. Obrigado, presidente. Obrigado por parte do IPREVILI e de todos os seus conselheiros, né? Vejo aqui aposentados, né? Registro a presença ainda do pessoal da ASAP, né? Agradeço a Márcia Lacon, ex-presidente do IPREVILI, sua presença, demais conselheiros. Eu vou passar ao púlpito para começar a apresentação do nosso balanço de gestão. Muito bem. Como é de praxe, uma medida de transparência, inclusive, né, essa prestação de contas, a apresentação do nosso balanço de gestão. Hoje ainda teremos a presença, né, da nossa consultoria financeira, que fará análise do mercado financeiro e dos investimentos do IPREVILI e também da avaliação atuarial através do nosso atuário Luiz Cláudio Kogut. Para aqueles que desconhecem o IPREVILI, né, é o órgão previdenciário do município de Joinville, uma autarquia municipal, como disse o presidente, né, que completará esse ano 27 anos de existência, né, e o objetivo é gerenciar os recursos financeiros e os benefícios previdenciários dos servidores públicos do município de Joinville. A nossa visão é consolidar-se como instituto de previdência inovador, sendo reconhecido pela excelência na gestão e concessão dos benefícios previdenciários, né, até 2026. Nossa missão é assegurar os direitos previdenciários, seus benefícios e promover uma educação previdenciária. Para isso, os nossos valores são do respeito, da transparência, da excelência na gestão, na educação continuada, né, e na sustentabilidade do sistema. Nosso mapa estratégico, ele parte sempre da educação previdenciária, evoluindo para os nossos processos internos, através de uma previdência sustentável, a alcançar aos nossos servidores e beneficiários. Bem, o organograma do IPREVILI ficou um pouquinho pequenininho lá, mas bem no topo está o Conselho Administrativo. Esse conselho, né, que estamos em período eleitoral. Agradeço aqui, né, todos os candidatos envolvidos nesse período tão democrático, né, das nossas eleições. Também ao Conselho Fiscal.
Eu, atualmente, sou o presidente do IPREVILE, a diretora executiva é a Cleusa, o Marco Aurélio, gerente de Previdência, a Jucimere, gerente financeira, o Felipe Popovics, é o nosso gerente administrativo, a Cristiane Vanzuita, a consultora jurídica. Convidamos a todos para conhecerem um pouco mais do IPREVILE, acessando o nosso site, que eu vou reforçar ao final da apresentação. Lembrando, então, que o Conselho Administrativo, e reforça novamente nosso período eleitoral, ele estabelece as políticas de gestão, aprovando o orçamento, a política de investimentos, a prestação de contas, o estudo atuarial, eventuais parcelamentos de débitos. No ano passado, foram feitas 12 reuniões, não só uma por mês, porque, às vezes, precisa de outras extraordinárias, mas é uma participação muito intensa do Conselho Administrativo. Previamente, as contas passam pelo Conselho Fiscal, que faz também um controle interno da gestão, examinando os balancetes, as contas, emitindo pareceres, pronunciando sobre essas despesas extraordinárias, e apresentando-as ao Conselho Administrativo. Foram feitas 11 reuniões em 2022. Além disso, nós temos o Comitê de Investimentos. O Comitê de Investimentos, ele elabora a política de investimentos, e, claro, apoiado na consultoria especializada, agradeço já novamente aqui o Barão e o Álvaro, que farão a apresentação logo em seguida, analisa os demonstrativos dos investimentos, avalia o desempenho dos gestores, dos administradores do fundo, com base em rentabilidade, liquidez e segurança. Ano passado também foram realizadas 10 reuniões. Bem, um pouco do cenário do IPREVILE, e eu vejo muitas pessoas aqui que no passado podem olhar essa relação ativos e inativos, que hoje está em 1,9, que já foi bem maior. Por um lado, é a maturidade do sistema, que é normal, e, por outro lado, realmente, a legislação que impediu concursos públicos durante a pandemia, e a gente espera que isso se modifique ao longo, tomara de 2023 ainda. Então, nós temos 4.784 aposentados e pensionistas para 9.236 servidores ativos. E isso representa 14.020 vidas. Então, nós seguramos, nós cuidamos de mais de 14 mil pessoas. A idade média dos nossos servidores ativos, segurados do IPREVILE, ela está em 46 anos. E a remuneração média é de R$ 6.000, enquanto que os inativos eles estão em torno de 65 anos, com uma remuneração média de R$ 5.940. A gente percebe uma proximidade muito grande da média dos servidores ativos e inativos em termos salariais, o que é representado por uma massa de servidores que ainda possuem integridade, paridade. Em relação a servidores do sexo masculino e feminino, a gente vê que a maior massa dos nossos segurados são do sexo feminino. E elas estão, as mulheres, em vias de se aposentar também. A maior parte delas, 485 mulheres, estão na iminência de se aposentar no município de Joinville. Grande massa também forte de professores, representando quase 30% do nosso total de segurados. Esses servidores iminentes, a gente gosta sempre de elencá-los e trazê-los, porque é o quanto que a gente espera trabalhar no ano de 2023, por exemplo. Então, nós temos aí pessoas que estão prontos ou prestes a se aposentar, e que, por algum motivo ou outro, ainda não se aposentaram. Então, nós temos uma expectativa de mais de 600 pessoas, quase 680 pessoas, para se aposentar em breve, com uma média de idade de 59 anos, quase 60 anos, e um tempo de serviço de mais de 30 anos. Como eu falei para vocês, os professores representam quase 30% dessa nossa massa de segurados, e 71% dos demais servidores. Por que a gente destaca os professores? Porque eles têm uma regra de aposentadoria antecipada em relação aos demais servidores. Os servidores anteriores à emenda constitucional número 41, que nós chamamos de servidores que possuem integralidade e paridade, representam quase 30%
né? E, posterior a isso, também 71% dos nossos segurados já na nova regra, a partir de 1º de janeiro de 2004. Pelos tipos de benefícios concedidos, nós percebemos que a aposentadoria voluntária, que entra aqui, aposentadoria por tempo de contribuição, idade professor, né, representam quase 70% do total dos nossos aposentados. Nós temos um percentual de 8,3% em incapacidades permanentes, 13% de pensões por mortes, né, nem 1% de aposentadorias compulsórias, né, que hoje em dia a idade é de 75 anos, e as aposentadorias especiais também, né, nem 1%. A contribuição patronal ela é de 22% sobre a remuneração de contribuição. Há um acréscimo, uma alíquota suplementar de 6%, né, para a categoria da educação, que se aposenta antecipadamente, conforme, né, legislação do ano passado. E os segurados, eles contribuem com 14%. A nossa taxa de administração se mantém em 2%, né, dos valores arrecadados. A receita orçamentária do IPREVILE, né, que é oriunda das contribuições dos servidores, né, dos investimentos, receitas, né, que representam quase 330 milhões, representaram 330 milhões no ano passado. E intra-orçamentária, que são os repasses do município, por exemplo, cota patronal, 309 milhões, que totaliza 642 milhões de reais em 2023. Desses 642 milhões, nós tivemos despesas na ordem de 373 milhões de reais, né, correspondendo principalmente a receitas previdenciárias, e 16 milhões de receitas administrativas. Esses 16 milhões, nós destacamos o peso que o PASEP tem nas contas do IPREVILE. São quase 8 milhões, né, pagos a título de PASEP. Para quem não sabe, o PASEP, né, é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, né, e só recebe se esse servidor recebeu menos de 2 salários mínimos em média por mês. Então, é um valor que vai para a União e não retorna, praticamente não retorna. Dessas receitas arrecadadas, 642 milhões, nós tivemos, né, 373 milhões de despesas, deu um resultado previdenciário de 268 milhões. Então, né, financeiramente, nós tivemos um fluxo de caixa positivo, né, no ano de 2023. Os ativos disponíveis ao longo dos anos do IPREVILE, né, foram acumulados em 2023 de mais de 3 bilhões 311 milhões de reais. Somados, né, a outros recursos financeiros, bens imóveis, móveis e créditos a receber relacionados a déficit atuarial e outros parcelamentos ainda em curso, nós totalizamos 3 bilhões 456 milhões de reais. Essa posição o IPREVILE vem mantendo, né, como o terceiro maior município em recursos financeiros no Brasil. A nossa carteira de investimentos ela é basicamente de títulos públicos, né, ou renda fixa, 81%, e um percentual em renda variável, 17%. Eu não vou adentrar muito nesse mérito, porque o Barão vai explicar com mais detalhes para vocês em seguida, né, e os imóveis atualmente representam 1% do patrimônio do IPREVILE, 38 milhões. Internamente, nós fazemos as análises, e é obrigatório, né, e eu vou falar ao final do programa Progestão, que nós alcançamos o nível 3 no ano passado. Né. Nosso controle interno ele se manifesta sobre, né, as regularidades dos processos previdenciários, e após, inclusive, é enviado ao Tribunal de Contas. Então, nós aderimos ao programa Progestão e precisamos, né, fazer essa manifestação perante o Tribunal de Contas e defesa desses processos de concessão de benefícios. Por isso que a gente coloca aqui tantas ações, né, relacionadas ao Tribunal de Contas. Se vocês forem ver, o envio dos processos ao Tribunal de Contas foram, né, 371 processos enviados, mas nós recebemos 509 homologações por parte do Tribunal de Contas. Ou seja, hoje em dia, graças a Deus, o Tribunal de Contas tem homologado mais, né, benefícios previdenciários do que a gente tem emitido num ano. Isso vai representar um recurso decorrente
compensação previdenciária, que é o valor que o INSS paga ao IPREVILE pelos anos passados de contribuição dos servidores ao INSS. O nosso Código de Ética ele foi atualizado, né, em 2021 pela Portaria 92, e a nossa Comissão de Ética também em 2021, e quaisquer desvios éticos podem ser reportados para o e-mail ética@iprevile.sc.gov.br como um canal de denúncia, né? Por evidente que o Código de Ética ele reflete os nossos padrões de comportamento relacionados à nossa missão, valores e visão, né, que são os princípios desejados para a atuação, né, tanto dos nossos servidores, como dos nossos conselheiros, dos nossos clientes, fornecedores, prestadores de serviço, do governo e da comunidade. A política de segurança, é importante a gente lembrar que a informação hoje em dia deve ser muito bem cuidada e tratada, é um patrimônio da instituição, né? Nós instituímos, então, em 2021, e ela estabelece diretrizes de responsabilidade sobre essas informações, né? Quer pelo uso dos servidores, até estagiários, ou mesmo o acesso que os conselheiros têm a esses dados, por exemplo. Já a política de segurança da tecnologia de informação, né, que a gente tem, né, uma versão específica aqui, né, tanto como um comitê de segurança de tecnologia de informação, cujas denúncias de eventuais vazamentos de dados também podem ser comunicados através do e-mail tecnologiainformação@iprevile.sc.gov.br, ela visa esse ambiente seguro da tecnologia de informação, né? Como eu falei, a informação é um ativo da entidade, né, de uma instituição. Então, ela precisa ser cuidada, né, essa informação. Nós temos a LGPD que nos diz, né, cadê a Samra aqui, agradecer, né, nossa representante conselheira do IPREVILE, que sempre nos lembra, né, sobre esses dados sensíveis, essas informações sensíveis, né? Então, a política de informação, de segurança da informação, ela tem o objetivo de proteger sobre eventuais ameaças, né, para a garantia do negócio do IPREVILE. Qualquer que seja o meio que ela seja armazenada ou compartilhada. Nós temos aquelas informações que são públicas, né, mas temos aquelas informações que também precisam ser resguardadas e cuidadas, né, os chamados dados sensíveis. Em relação à educação previdenciária, né, uma ação de muitos anos, o IPREVILE sempre ficou bastante conhecido por essas ações de pré- e pós-aposentadoria, né. Com a reforma da Previdência, nós tivemos o cuidado, né, de criar vídeos institucionais explicando as novas regras de aposentadoria e uma nova cartilha que está disponível no nosso site também, né. Nós realizamos seminários dirigidos aos nossos segurados, né, à qualidade de vida, e essa audiência pública, por exemplo, né, para falar à sociedade, né, aos representantes também aqui presentes, né, de todas as entidades, sobre as atuações e ações do IPREVILE. Por isso, a gente convida todos, né, a acessarem o site do IPREVILE. A gente sabe que sempre tem algo a melhorar, né, mas nós buscamos a maior transparência das nossas ações, colocando os regimentos, as atas dos conselhos e do comitê de investimentos, a composição da carteira de investimentos, o cronograma das ações de educação previdenciária, as reuniões, né, o cronograma das reuniões do Conselho Administrativo Fiscal, o Código de Ética, as demonstrações financeiras, contábeis, os processos licitatórios, estão todos lá, nosso planejamento estratégico, a política de investimentos e esse relatório de governança corporativa que eu apresento para vocês de forma, né, mais reduzida no modelo de apresentação, está na íntegra também no site do IPREVILE. E, para finalizar a minha parte aqui, eu gostaria de falar que o Ministério da Previdência, né, atual Ministério da Previdência, né, ele já teve tantos nomes, ele desenvolve um programa que é uma espécie de certificação, uma espécie de ISO, vereador. Então, ele analisa diversos pilares, né, sobre as práticas de gestão do IPREVILE. Então, nós tínhamos o certificado no nível 2 do Progestão e, no ano passado, conquistamos o nível 3 de Progestão. O objetivo do Progestão é incentivar que os regimes próprios de previdência do Brasil inteiro adotem, né, as melhores práticas institucionais, com controle interno, governança, transparência e educação previdenciária. Então, aqui está nosso certificado,
né, que vocês podem, né, depois acompanhar. É realmente uma auditoria, né, gente? A gente sempre fica cuidadoso assim, para que tudo esteja nos eixos, né, quando o auditor vem nos conhecer. O nosso desafio para o nível 4, né, e aí a gente precisa do envolvimento e engajamento também dos conselheiros, né, sobre a certificação para, né, todos os dirigentes do regime próprio, né, e especialmente nossos conselheiros. Meus queridos, era isso que eu teria a apresentar, ainda que de uma forma breve. Eu sei que vocês estão ansiosos para ouvirem outros assuntos. Eu vou estar à disposição aqui também, né? E, se quiserem, podem entrar em contato através do e-mail presidente@ipreville.sc.gov.br. Eu vou passar ali para a mesa, simplesmente para ler o currículo dos nossos convidados de hoje. Eu vou deixar aqui, Vitor, como é que faz aqui para mudar? Sim. Agora eu vou... Bem, eu gostaria de convidar, foi combinado primeiro o Álvaro, isso, Álvaro? Pode dirigir ao púlpito aqui, obrigado, Álvaro. O Álvaro, ele é diretor da SMI, que é a nossa consultoria em investimentos, né? Ele é graduado em Ciências Econômicas, mestre em Economia e Finanças pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele possui certificação profissional da Secretaria de Previdência, SPREV, né, de dirigente de regime próprio de previdência social no nível avançado. Tem certificação da SPREV de gestor de recursos e membro de comitê de investimentos no nível avançado. Desde 2019 é consultor do Comitê de Investimentos da Fundação Celos de Previdência Social. De 2018 a 2020 foi sócio da Alvo Educa, Escola de Educação Financeira, escola especializada na formação de profissionais de finanças e investimentos. Em 2016 a 2017 foi diretor de investimentos da SCPrev, da Fundação de Previdência Complementar de Santa Catarina. De 2014 a 2015 atuou como gerente de investimentos na Previdência da Unicred. Foi ainda também economista-chefe do Soma Investimentos. Desculpa. Foi diretor de gestão de recursos do IPREV, também, do Estado de Santa Catarina, de 2005 a 2009. Álvaro, muito obrigado por estar aqui conosco, né? E o Álvaro vai conversar com a gente sobre a conjuntura econômica no ano de 2022 e 2023. Obrigado, Álvaro. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vou falar sobre o cenário econômico, porque o cenário econômico, basicamente, ele determina o que acontece com os investimentos, e especialmente os investimentos dos regimes próprios de previdência, né? Não, pode ser aqui. Pode ser aqui. Mais pertinho. Tá. Obrigado. Basicamente, o que acontece com os investimentos dos regimes próprios de previdência social. Quando a gente fala de cenário econômico, as notícias que os senhoras e os senhores veem na mídia hoje, se o Banco Central deveria ou não ter reduzido a taxa Selic na última reunião, a apresentação do novo plano fiscal, né, de como que o Ministério da Economia vai lidar com a evolução do gasto e da receita na economia brasileira, e o próprio cenário internacional, né, a discussão que se nós teremos uma nova crise bancária nos Estados Unidos e na Europa, tal como aconteceu em 2008 ou não, né? Todos esses são fatores que influenciam, na verdade, determinam, né, os investimentos, especialmente das entidades de previdência, mas os investimentos de forma em geral, pessoas físicas, jurídicas, e todo mundo que tem recursos, né, e especialmente quem tem meta atuarial para cumprir. Então, eu vou começar falando da conjuntura externa, mas contextualizando, né, quais eram as expectativas em 2022, né, como o ano começou em termos de expectativas de investimentos e o que de fato aconteceu,
porque a diferença entre aquilo que a gente espera, aquilo que a gente projeta e o que é realizado é o que determina a evolução dos investimentos. E também os ajustes necessários que a gente precisa fazer nas carteiras, sobretudo para redução de risco. Tá? Então, a gente começou o ano com o tal do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, o banco central mais importante do mundo. Nós começamos o ano de 2022 vendo eles admitirem a necessidade de aumentar juros. Aumentar juros, derrubar juros é uma coisa normal na economia brasileira. Mas nos Estados Unidos, eles vinham desde 2008 com o juro em torno de zero, entre 0 e 1,5, e precisaram admitir a necessidade de você promover um aumento de taxa de juros para conter uma inflação. O americano médio não via inflação mais ou menos uns 40 anos. Isso dá para a gente dizer que a geração atual que está no mercado de trabalho não sabe o que é inflação, não sabe o que é ver os preços subindo. E o Banco Central americano precisou admitir que em algum momento ia ter que fazer um ajuste. Como ele é o banco central mais importante do mundo, as decisões que eles tomam lá afetam todo o mundo, inclusive o Brasil. A gente também começou o ano com uma informação de que eles iam retirar os estímulos fiscais da economia, todos os estímulos que eles colocaram para enfrentar o período da pandemia, o que fatalmente levaria a uma desaceleração na economia americana. Isso nos Estados Unidos. Sobre a China, né, e por que a gente precisa falar sobre China? É o principal mercado com o qual o Brasil transaciona. Nossas exportações e importações dependem muito de como avança ou não avança a economia chinesa. Será que tem alguma E coisa em aqui que eu 2022, pudesse... eles não tá praticavam saindo som uma pra mim? política chamada Covid-0, tolerância zero com Covid, Qual que é o onde microfone? eles colocavam o- em não é o lockdowns, microfone, em fechamento, né, cidades inteiras, bairros inteiros, fechando portos, aeroportos, à medida que se identificavam um caso de Covid. Isso tinha impacto sobre o mundo inteiro, sobre Saiu? as exportações, sobre as importações, especialmente no Brasil. Peraí. Tá, isso foi como nós começamos o ano de 2022. Não está saindo som, Gugu? Fone, é isso? E a Não, zona porque eu do não estou euro? ouvindo nada. Lidando com as consequências de uma desaceleração econômica muito forte e a necessidade de manter Tá, a taxa de veja juros se em esse torno você de escuta. zero. Não. Quer dizer, essas eram basicamente as expectativas Não tá- acerca do Ah, ano deu. de 2022. Mas esse é um e vídeo que do YouTube, moldaram então o problema não desenho tá das no- carteiras de investimentos, especialmente das entidades de previdência, no caso do regime próprio IPREVIL. Ah, tá aqui, ó. E aí o que de fato aconteceu? Como Escutou? essas expectativas avançaram? Tava mudo? Tava mudo. O Banco Central americano começou um processo de alta de juros, avisando que levaria a Agora taxa vê de se juros tá para o coisa pro meu nível que microfone. Se fosse o som tá saindo aqui necessário pra... para Ah, tá, conter a né? Porque eu inflação. ouvi, né? Tá, você tá Isso teve ouvindo? impacto em Não. todos Não tá os ouvindo ele? mercados financeiros do mundo. E o raciocínio por trás disso ele é bastante simples, né? Como é a economia mais forte do mundo, os títulos públicos emitidos pelo governo americano são considerados os ativos mais seguros do mundo. Então, quando eles aumentam o juro, aumenta a remuneração desses títulos, e boa parte do capital internacional que flutua entre os países corre para títulos do Tesouro americano. Inclusive capital brasileiro, de investidores brasileiros também, o pessoal vai para título do Tesouro americano. Como você tem uma saída loucura. de dinheiro dos países, né, a taxa de É, câmbio deixa dos eu países tirar aqui, desvaloriza, tá? o que acaba tendo um impacto, de certa forma, inflacionário Vamos dentro de fazer, cada vamos um fazer dos isso. países. Vamos encaixar de novo. O pico da inflação deles em 2022 foi em junho, quando o CPI aqui, que seria o equivalente ao nosso IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, ele apresentou o maior valor no mês de junho e já sinaliza trajetória de queda, eu vou mostrar depois isso num gráfico, só que eles têm um problema grande lá dentro do mercado de trabalho. Existem muito mais vagas disponíveis do que americanos querendo trabalhar. E se o modelo básico, né, a fórmula que a gente conhece, o receituário para conter problemas inflacionários, é basicamente você gerar desemprego. Cara, Você se eu puder precisa escutar, eu vou aumentar o tirar aqui, desemprego tá? na economia Senão- para que as pessoas reduzam o seu consumo, os preços caiam, a inflação desacelere e a economia volte ao normal. Infelizmente, esse é o remédio que a gente conhece para conter problemas inflacionários. Só que o Banco Central lá não está conseguindo provocar desemprego. É muito pelo contrário, assim, eles têm um nível muito baixo de desemprego e você tem uma oferta muito maior de vagas do que americanos querendo trabalhar. E aí, à medida que
essa situação se mantém, eles mantêm a taxa de juros mais alta, elevada. Só um ponto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Perfeito? Tá, perfeito. Obrigado. E aí a China trouxe boas notícias, né, flexibilizando a política do zero Covid. Eles continuam atacando os casos, continuam isolando as pessoas, mas agora eles não fecham mais cidades inteiras porque identificou um caso de Covid naquela cidade. Isso permitiu que o comércio internacional, especialmente com o Brasil, não tivesse os solavancos e as interrupções que nós vimos no passado. Então, mais ou menos no último trimestre do ano, eles flexibilizaram essa política e a gente conseguiu normalizar. Só que, né, a economia internacional ela é sempre uma caixinha de surpresas, né? A Europa, que estava lidando com os desafios de uma desaceleração econômica, né, com colocar a taxa de juros em zero, tentar estimular as economias, amanheceu com uma guerra, né, com um conflito, quando a Rússia tomou a decisão de invadir a Ucrânia. E isso tem impacto sobre produção de alimentos. A Ucrânia está entre os 5 maiores produtores de trigo do mundo. Isso tem impacto sobre distribuição de gás, os dutos, os distribuidores de gás, né, agora me fugiu a palavra, o equivalente ao oleoduto, né, mas distribuidores de gás mais importantes do mundo passam pela Ucrânia. Então, você precisa desse gás para fazer com que as fábricas na Europa continuem operando, que as casas na Europa, no inverno, possam usar os sistemas de calefação, e a guerra acabou criando bastante incerteza, bastante ruído sobre qual o tamanho do impacto disso sobre a Europa. Infelizmente, a gente teve que lidar com isso, né, no ano passado e está tendo que lidar com isso ao longo deste ano. E aí, olhando para o dado, basicamente, os Estados Unidos, o que aconteceu nos últimos meses, já dentro de 2023? A gente tem o índice de preço ao consumidor mostrando uma queda, então a inflação lá ela está caindo de fato, só que o índice de despesas de consumo pessoal, que é o quanto as pessoas ainda estão gastando, continua subindo, o que não é uma boa notícia para quem quer conter a inflação. Então, o que a gente conclui disso é que a taxa de juros americana ela vai ficar elevada durante um bom tempo. E isso tem consequências, sobretudo pelo desenho das carteiras de investimentos, inclusive na economia brasileira. Na zona do euro, eles tiveram uma aceleração inflacionária também, sobretudo nos primeiros meses ali de 2023. Então, você também tem um problema inflacionário na Europa, eles estão num grande desafio de ter que subir o juro para conter a inflação, mas se subir o juro demais e provocar uma desaceleração muito forte, os efeitos da guerra eles se amplificam sobre as economias, então eles precisam navegar ali em mares bem turbulentos. A situação realmente na zona do euro ela não é positiva, ela não é alvissareira para 2023. Eles têm um desafio muito grande e a gente ainda precisa lidar com a possibilidade de um agravamento no conflito. Porque até o presente momento, né, a Rússia trata o conflito com a Ucrânia como uma intervenção militar direcionada por pontos específicos. A Rússia ainda não declarou guerra contra a Ucrânia. Talvez declare, talvez não, talvez esse conflito se agrave, e a gente precisa lidar com isso quando a gente toma as decisões sobre investimentos. O Banco Central, na Europa, ele já definiu que precisa subir o juro, mas não dá para subir tanto assim nesse ponto, precisa navegar nesse mar turbulento, sobretudo porque aquele gráfico de barras ali chamado PMI industrial, ele é um índice que mede os pedidos dos gerentes de compras nas cadeias industriais. Quer dizer, dá para interpretar o seguinte, nas fábricas de papel, papelão ou embalagem, como estão os pedidos? Porque se eu tenho bastante demanda, por exemplo, sobre eletrodomésticos, eu tenho bastante demanda nas fábricas de embalagens, né? E aí esse PMI ele mostra que a demanda nas fábricas de embalagem está diminuindo muito. Então, a zona do euro está desacelerando com inflação. E aí o Banco Central fica num dilema, né? Se subir os juros demais, pode combater a inflação, mas agravar a desaceleração. Se subir os juros de menos, a inflação sobe e, fatalmente, ela vai desacelerar a economia. Por isso que o cenário lá ele é bastante preocupante, assim, a gente tem que ter bastante atenção com o que vai acontecer na zona do euro. E aí, na economia chinesa, ao contrário do que aconteceu em 2022, nós temos boas notícias. Tá?
a atividade econômica lá, o equivalente ao PMI, o PMI, né, na China, ele mostra uma aceleração tanto no setor de serviços quanto na indústria, uma boa recuperação, e a inflação na economia chinesa ela não está dando sinais de que está forte como está no resto do mundo. Então, se a gente espera algum crescimento de algum lugar no mundo e que possa beneficiar a economia brasileira, é da economia chinesa, nesse ano. O que acaba sendo uma boa notícia, sobretudo pelo que eu falei no início, o tamanho da nossa corrente de comércio, exportações e importações, a nossa relação com a China, nós dependemos bastante do crescimento e recuperação do país. E aí, passando no Brasil, falando da conjuntura interna, dizer, como é que nós começamos 2022? Uma boa expectativa, né? Na verdade, uma boa não, uma expectativa relevante de que nós teríamos estagnação econômica ao longo de 2022. As projeções do PIB iniciaram o ano com 0,8, 0,9 de crescimento. Tinha uma longa discussão sobre a alteração na regra do teto de gastos. E aí, como ninguém sabia para onde essa regra do teto de gastos iria, como ela seria tratada, as estimativas é que a dívida pública brasileira iria crescer aceleradamente, né? A gente precisou subir juros por causa da questão de inflação, então você tem uma perspectiva de elevação de taxa de juros, um elevado grau de incerteza referente à eleição presidencial. A eleição no Brasil, o semestre da eleição, ou ele é com muita emoção ou ele é com emoção, mas ele nunca é com pouca emoção, né? A eleição presidencial que a gente tem no Brasil. Então, se tinha muita incerteza sobre o que iria acontecer, e a expectativa é que nós teríamos preços de commodities elevados, por causa do conflito na Ucrânia, por exemplo. E aí eu tenho uma pressão inflacionária no Brasil, vinda dos alimentos, que acaba deixando o Banco Central numa situação mais difícil, tendo que subir mais a taxa de juros e sucessivamente. E o desenvolvimento de programas sociais, né? Tinha um consenso do governo de que todos os programas deveriam ser reforçados, deveriam ser mantidos, né? E até aumentado. Só para dar um exemplo prático, né, foi aquela discussão de levar o Auxílio Brasil de 300, 400 para 600 reais. Você tinha meio que esse consenso dentro do governo, isso tem impacto na despesa pública, e quando você tira a regra da despesa pública, mas deixa claro que vai incentivar programas sociais, você está dizendo indiretamente que, olha, essa despesa vai subir. O que a gente precisa entender é como ela vai subir, como ela vai ser tratada. Não praticamente cortar gastos, nem nada disso. Não é essa a necessidade, por exemplo, do mercado financeiro. Tá? Tem um pouco de equívoco aí quando a mídia tenta traduzir a ideia de que o mercado quer que corte gastos, quer austeridade. Não é isso. É simplesmente como essa despesa vai evoluir. Porque como esses dados são públicos, todo mundo consegue colocar nos seus modelos, nas suas planilhas e projetar qual vai ser o tamanho do crescimento da dívida. E o tamanho do crescimento da dívida define um pouco da taxa de juros que o governo vai precisar para tomar dinheiro emprestado. Os títulos públicos federais é o governo tomando dinheiro emprestado para financiar a sua despesa. Então, no limite, né, no fim do dia, o que se procura é um pouco de previsibilidade. Onde se vai gastar, quando se vai gastar, não é uma decisão de mercado financeiro. Obrigado. É uma decisão de governo, atendendo às políticas de Estado. A grande questão é qual é a regra no qual esse gasto vai evoluir. É isso que estava muito nublado ao longo de 2022. Como é que o ano terminou? Discutimos PEC dos combustíveis, mexemos nas regras do ICMS para conter um pouco o avanço dos preços dos combustíveis, o que teve impacto nas finanças públicas dos estados e indiretamente dos municípios. Tanto o FGTS, né, a liberação do saque aniversário, regras do FGTS, como a antecipação do 13º salário ou benefícios do INSS, injetaram mais dinheiro na economia, então a gente conseguiu um impulso de crescimento na economia brasileira. Por causa desse impulso, o Banco Central teve que acelerar a alta da taxa Selic, porque não faz sentido o Banco Central estar subindo os juros para esfriar a economia e esfriar a inflação, e o governo colocando mais recursos, mas é uma escolha do governo, e aí o Banco Central precisou subir mais um pouco a Selic do que inicialmente havia planejado. Havia planejado subir alguma coisa em torno até 11, teve que levá-la para 13,75. E a corrida presidencial ela trouxe muito pouco impacto na economia nacional. A gente não viu uma desvalorização grande do dólar, do real em relação ao dólar, a gente não viu muita oscilação nas taxas de juros. Surpreendentemente,
foi uma campanha que, do ponto de vista econômico, teve muito menos ruído do que todas as outras campanhas que ocorreram no Brasil em anos anteriores. Foi aprovada uma PEC de transição que se pretendia uma autorização para um gasto de 200 bi. Ela foi aprovada em torno de 120 bi, dividido em 4 anos, então veio muito menos do que se imaginava inicialmente. E a gente tem, por exemplo, alguns detalhes no âmbito microeconômico que ensejam algumas preocupações. Por exemplo, a alteração da lei das estatais, né? E um caso positivo, o fim do orçamento secreto, mas todo aquele recurso ele foi colocado na parte do orçamento oficial, né? Então, hoje a gente consegue ter visibilidade sobre todas as questões que antigamente se não tinha visibilidade sobre uma parte dela, por isso deram um apelido de orçamento secreto. Isso tudo foi para o orçamento oficial. E alteração na lei das estatais, que enseja preocupações, né, sobre a utilização de estatais, Petrobras, Banco do Brasil, que são empresas públicas que a União tem controle, no desenvolvimento de políticas econômicas. Isso gera alguma preocupação, porque no passado isso foi tentado e isso não funcionou. Então, se gera alguma preocupação dentro do ambiente do mercado financeiro. E aí, só para ilustrar em números aquilo que eu falei da diferença entre expectativa e realidade, começamos o ano de 2022 com a projeção de PIB de 0,28, terminamos com 2,90 disso. Basicamente porque você teve bastante impulso fiscal por parte do governo na economia. A inflação, a gente esperava 5,03, terminou em 5,79, ficou dentro da margem de erro da previsão, mas ainda é muito elevada essa inflação para a economia brasileira. E a taxa de juros teve que subir um pouco mais do que o esperado. Era 11,75, ela acabou indo para 13,75, né? E quando o Banco Central sobe a Selic, ele está tentando esfriar a atividade econômica, para que os preços parem de subir. E aí a economia entra numa velocidade normal. Se de um lado ele aumenta os juros, de outro lado eu tenho mais gasto do governo na economia, o juro precisa subir um pouco mais. Infelizmente, é assim que funciona a política econômica no Brasil. E a Bolsa, tínhamos uma expectativa em torno de 17%, ela terminou basicamente em 4,69%, muito afetada pelas questões relacionadas à guerra, tá? Preço de commodities e a guerra na Ucrânia, né? O que ia acontecer com a guerra na Ucrânia, e também um pouco sobre o juro nos Estados Unidos. Então, em números, essa é a diferença entre a expectativa e a realidade dos eventos. Trazendo para o presente, o que aconteceu nos últimos 2 meses, já passando para a parte final da apresentação, na economia brasileira. Nós ainda temos uma inflação elevada, tá? A nossa meta de inflação é em torno de 3,5%, a gente tem uma inflação rodando 5%, um pouquinho mais. O Banco Central precisa colocar essa inflação na meta, para que toda a sociedade utilize aquela inflação na meta dentro das suas demandas de reajustes, senão a gente desorganiza toda a economia. O Banco Central, na última reunião, havia uma expectativa de que ele sinalizaria o início dos cortes da taxa Selic já nessa última reunião, e a informação que ele deu foi exatamente o contrário. Ele disse, olha, a inflação continua fora da meta, nós vamos manter a taxa Selic elevada, e, se necessário for, nós vamos subir mais a Selic para fazer com que a inflação convirja para a meta. Quer dizer, essa foi a causa de toda a celeuma que isso aconteceu, porque, de fato, a situação das empresas hoje ela não é boa. Tá? As empresas no Brasil elas estão enfrentando sérios problemas. Esse ano a gente tem 5 grandes empresas em recuperação judicial. Na última semana foi uma famosa cervejaria, na semana anterior uma famosa loja de eletrodomésticos, no início do ano a questão, enfim, das lojas americanas que é pública para todo mundo. Então você tem grandes empresas em recuperação judicial flertando com isso. O ambiente ele não é saudável para a empresa. Não dá para a gente dizer que ele é um ambiente positivo ou que vai passar. Ele é um ambiente muito ruim no presente para as empresas. Só que o papel do Banco Central é ser aquele que combate a inflação. Então ele precisa combater a inflação sob pena da gente repetir um movimento que nós tentamos fazer em 2011. Em 2011, o Banco Central tentou derrubar a taxa de juros mesmo com a inflação subindo, imaginando que em algum momento à frente essa inflação voltaria a cair. E o que aconteceu é que a inflação terminou o ano com 2 dígitos e 2 anos depois nós tivemos os 2 piores anos de recessão na economia brasileira. Então, infelizmente, ele precisa combater a inflação, é um mal necessário que ele causa para evitar um mal muito maior mais adiante.
A atividade econômica no Brasil, ela está apresentando uma queda de velocidade, uma queda bastante importante em termos de velocidade. Tá? Nós temos o varejo, que é aquela linha vermelha ali, caindo bastante dentro dos indicadores de atividade econômica. Nós temos a indústria estagnada, tá? Aquela linha amarela, quando ela fica horizontal, não é uma coisa positiva, porque ela deveria estar crescendo disso. Então, a gente tem a indústria estagnada, infelizmente, muito por causa do nível de juros, mas a gente tem o setor de serviços ainda subindo um pouco. Mantida essa taxa Selic mais tempo mais elevada, nós vamos ver aquelas 3 linhas ali mergulhando, e aí a atividade econômica no Brasil vai provavelmente ter variações negativas aí nos próximos trimestres. O nosso PIB, ele terminou o ano de 2023, ele terminou 2022 com 2,90, mas a expectativa para 2023 é de 0,90 e sendo corrigida para baixo todas as semanas em função da duração da alta de juros. Tá? Então, a gente vive uma situação no Brasil atualmente que ela não é economicamente positiva. Mas, de novo, ela é necessária porque deixar a inflação subir é muito pior do que você ter uma retração que depois pode virar uma expansão da economia. E, para terminar, né, a discussão principal, que era a questão do novo arcabouço fiscal, ou como o governo vai lidar com as suas despesas. Basicamente, essa é a pergunta. Longe, pessoal, de ser, eventualmente, a mídia tentar resumir para ficar didático, dentro de alguns segundos, de dizer que é simplesmente corte de gastos. Não é disso que se trata. O Estado brasileiro tem demandas, e ele precisa atender essas demandas. A grande questão é qual vai ser a regra de escolha, qual vai ser a regra de você aumentar a despesa ou de você reduzir a despesa, de acordo com a evolução da receita. Respeitar princípios orçamentários. Né? Essa que é a grande discussão. Isso inicialmente seria apresentado em agosto desse ano, mas dada a urgência, né, o novo governo percebeu, então eles trouxeram isso para março. Na verdade, a apresentação oficial foi realizada hoje, às 10 da manhã, a apresentação oficial sobre o novo arcabouço. A gente estava na estrada, ainda não deu tempo de estudar se dizer se é uma coisa positiva ou negativa, mas olhando para as reações em termos de mercado de juros, de bolsa e notícias, a regra está ok. Ok, ela é um pouco detalhada, algumas coisas ficaram um pouco confusas, como todo plano novo, mas a regra é ok. Entendeu? Vai ser melhor desenhada, ela precisa passar pelo Congresso Nacional. A gente vive numa democracia, então a Casa do Povo é que precisa dar o toque final em qual vai ser a regra que vai ser implementada sobre a execução da despesa, o nosso Congresso Nacional. E a gente precisa lidar com isso, mas, por enquanto, a informação é que ela é ok, ela é positiva. Está em discussão a reforma tributária, a gente não tem como saber se vai ser a PEC 45, que é a proposta que você tem dos especialistas em tributo, Bernard App, toda essa turma que está estudando isso há mais de uma década, ou se ela vai vir um pouco diferente, depende do Congresso, mas a gente precisa alcançar a meta de inflação. O Banco Central precisa trazer a inflação para a meta, para evitar que desorganize todo o ambiente econômico. Nós vivemos, nos últimos 2 anos, uma aceleração inflacionária. Subiram os preços dos alimentos, subiram dos combustíveis, subiram praticamente todos os preços na economia brasileira. O trabalho do Banco Central hoje é evitar que a gente caminhe a passos largos em direção a uma Argentina, cuja inflação no último ano foi de 100% disso, e que a economia inteira já desorganizou. Né? Hoje de manhã a gente tem notícias de que faltam dólares, faltam moeda, e que o argentino está voltando para aquilo que o brasileiro conhece muito bem dos anos 90 e anos 80. Né? A gente passa a preferir dólar, ouro, qualquer outra coisa, menos o cruzeiro, que é a questão da inflação. Então, o trabalho do Banco Central é basicamente evitar que a gente convirja nessa direção. E essas aqui são as expectativas para o final do ano, olhando o Boletim Focus, que ele representa a média das expectativas das instituições financeiras. Tá? A gente espera uma inflação 4,13 para o final do ano, um PIB, talvez, 0,90, né, alguma coisa em torno de 0,90. Desculpe, a gente espera uma inflação de 5,90, um PIB de 0,90. Taxa de câmbio, é muito difícil você fazer previsão, prever dólar costuma ser cemitério de carreira de economista. Tá? Desse assim, que invariavelmente você vai estar errado sobre a previsão do dólar. E uma taxa Selic de 12,75, tá? Que aqui, ali é que é o principal ponto. Tá? Se a gente começou o ano com 13,75 e a expectativa é terminar em 12,75, isso quer dizer que o Banco Central só vai reduzir 1 ponto percentual esse ano.
A gente espera que após a apresentação do novo arcabouço fiscal, isso mude. A expectativa seja de uma queda mais rápida da taxa Selic, tá? Mas a gente precisa ver ainda essa realidade acontecer. Era essa a minha apresentação, a gente vai ficar aqui à disposição eventualmente para dúvidas, eu não sei como é que vai ser a dinâmica, mas agora eu chamo o meu colega, o Eduardo Barão, que vai apresentar a carteira de investimentos do IPREVILE, os resultados, né, de 2022, e aí o que a gente está vendo para 2023. Obrigado. Muito obrigado, Álvaro. Diante desse cenário, é sempre importante a gente estar preparado, né? Então, o Barão, como é mais conhecido, né, o Eduardo Matos Barão, vou apresentar rapidamente dele, o currículo dele. Ele é graduado em Gestão Financeira pelo Uninter, consultor de investimentos registrado na CVM, tem certificação profissional Ambima Série 20, né, CPA 20, desde 2014. Desde 2012 é consultor e sócio da SMI Consultoria e Investimentos, né? E desde 2021 é sócio também da SMI Educação. Barão. Ok. Olá, boa tarde para todos. Primeiramente, agradecer ao presidente Guilherme, a todos os membros do Conselho, Comitê e Diretoria do IPREVILE pela oportunidade de estar aqui. Para a SMI Consultoria é um prazer estar servindo a essa instituição. A SMI Consultoria, vou falar um pouquinho sobre a empresa, ela é uma consultoria voltada exclusivamente para a RPPS, então a gente presta serviço de consultoria exclusivamente para a RPPS em todo o Brasil, né? A gente já está no mercado há mais de 10 anos, e aí a gente começou a fazer esse trabalho aqui com o IPREVILE. Então, o presidente Guilherme convidou a gente para a gente apresentar aí a carteira de investimento do IPREVILE 2022, como é que foi, o que aconteceu. Vocês viram que, pela palavra do Álvaro, foi um ano bem difícil para os investimentos, né? A gente tinha uma previsão de ocorrer algumas situações e durante o ano mudou bastante. Vocês viram que bolsa, expectativa de juros, juros mais altos a gente teve bolsa, ao invés de estar subindo, foi uma queda até o final do ano. Então, a gente teve um ano bem conturbado. Então, a gente vai mostrar para vocês o que ocorreu, né, durante o ano, o que o IPREVILE, né, a carteira, a diretoria ali, quais foram as decisões que tiveram, né, para os investimentos e como é que terminou o ano, né, como é que terminou o ano da carteira. Então, a carteira do IPREVILE, num primeiro momento, ela começou o ano de 2022, dado aquela proposta que se tinha e aquela previsão que se tinha dos investimentos, muito bem posicionada, bem diversificada. Ela tinha uma posição bem boa em compra de título público direto, e esses títulos públicos marcados a mercado, né, que são aqueles 38%. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com laser. Deixa eu ver. Ali, 32% em título público. Aí tem uma boa parte aqui, 46% em renda fixa, como o presidente Guilherme mostrou anteriormente, né, a maior parte do patrimônio do IPREVILE está posicionada no segmento de renda fixa, né? Então, a gente tem essa parte aqui em renda fixa, 7,7% em renda variável, tinha alguns investimentos no exterior, fundos multimercado, fundos de participação. Então, a carteira, lá no primeiro momento, em janeiro de 2022, estava bem posicionada e bem diversificada, né? Dado todo aquele cenário que a gente via, a gente tinha uma boa expectativa. No decorrer do primeiro semestre, dado toda a situação que até o Álvaro apresentou aqui de cenário, ocorrendo guerra na Europa, a gente tendo um cenário político, né, um cenário para uma eleição, uma eleição aqui política bem dividida, vamos dizer assim, né, e que podia trazer bastante volatilidade para o mercado, e trouxe, num primeiro momento, trouxe bastante. Durante esse ano, durante esse primeiro semestre de 2022, ocorreram pequenas reduções em renda variável
e investimento no exterior, que vocês podem acompanhar aqui, né? Então, vocês podem ver que houve uma redução de janeiro para junho em exterior, né, de 5,82 para 4,26. Teve também uma redução em renda variável, 7,69 para 6,72, devido a essa situação. A gente viu que, dado o cenário que a gente tinha uma expectativa que não estava ocorrendo, e a incerteza que se tinha durante aquele ano vinha aumentando, o IPREVILI foi protegendo a carteira, foi reduzindo a carteira, né, essa posição em renda variável, em investimentos no exterior, que tem um risco maior, e aplicando, vamos dizer assim, principalmente, né, em título público, né, em compra de título público. Essa compra de título público foi, primeiramente, né, principalmente foi feito na marcação na curva. O que isso quer dizer? Quando a gente faz uma compra de título público a uma taxa, essa taxa ela é elevada até o vencimento, ela não sofre a volatilidade diária do mercado, né? A gente compra esse título público, vai levar ele até o vencimento, que pode ser lá para 2030, 2035. No caso aqui, foram diversificados os vencimentos, né? Então tem vencimento que vai ter 2055, 2035, 2040, então foi bem diversificado esse prazo de investimento, e tudo seguindo um estudo que é feito, que é o estudo de ALM, que ele tem o objetivo principal de casar o ativo com o passivo, né? Ele vai ver qual é o fluxo do passivo do IPREVILI, né, ver qual é a demanda que se tem para pagamento de folha, aquela coisa toda, qual é a demanda do passivo, e onde que a gente pode aplicar esses ativos, que não comprometam esse fluxo. Então, esse estudo de ALM é importantíssimo para o IPREVILI, foi feito, e aí os investimentos que foram surgindo com a aplicação e compra de título público, foi seguindo principalmente o objetivo esse resultado desse estudo. Então, a gente foi feito esse início de posição em título público. No segundo semestre, dado que ainda continuava, a gente não tinha nenhuma esperança, não tinha nenhuma expectativa do fim da guerra lá fora, a inflação no mundo inteiro subindo, aqui dentro também a mesma situação, né, como o Álvaro apresentou há pouco tempo, a gente teve uma situação de inflação subindo, juros subindo mais do que o esperado. Foi a estratégia que se tinha é o seguinte: olha, a gente tem que proteger a carteira do IPREVILI, né, proteger o patrimônio que a gente já tem. Então, o que foi feito aqui, né, do IPREVILI? Foi feito a continuação da compra de título público. E, na verdade, nesse momento, o IPREVILI ele tinha uma posição de títulos públicos marcado a mercado, que tinha uma volatilidade, e foi feita a marcação na curva. Foi adquirido títulos na marcação na curva para que não tenha essa volatilidade, para que a gente não, né, diariamente acompanhando a carteira do IPREVILI, a gente não veja aquela volatilidade que um dia vai subir, o outro dia vai descer, não. Ele vai ter aquela, vamos dizer assim, uma constância até o vencimento. Então, foi feito isso, né, a carteira ela foi sendo posicionada para diminuir o risco da carteira, então foi feito compra de título público e aplicação em fundos com benchmark CDI, certo? Com a intenção de diminuir a volatilidade da carteira. Em setembro de 2022, a SMI começou a prestar o serviço de consultoria para o IPREVILI. Naquele momento, naquele período, né, a gente não tinha grandes expectativas, a gente estava numa iminência de uma eleição presidencial, então, assim, a volatilidade poderia ser muito forte. Então, num primeiro momento, a gente continuou, deu continuidade no cenário que era muito incerto, dado o cenário político e dado o cenário econômico. Ok. Desculpa, gente, eu esqueci de botar em modo apresentação. Pronto, desculpa. Continuando. Então, a gente tinha, naquele momento, a certeza de continuar aquela estratégia que o IPREVILI já vinha, de diminuir a exposição a fundos de renda variável, fundos de investimento no exterior e compra de título público direto. Então, no final do ano,
Aqui, tá. No final do ano, então, o IPREVILE terminou o ano com uma carteira também bem diversificada, né? Como o presidente mostrou, a gente tem aí a maior parte da carteira em títulos públicos, 40% em título público, em fundos de renda fixa que compram título público, tá? Com marcação a mercado. Então, são aí praticamente 80%, 81% da carteira aplicada em renda fixa. Temos ainda uma pequena exposição em renda variável, que também a gente não pode, né, ficar fora dessa opção de investimento, né? A gente não tem como ficar fora totalmente desse segmento, que pode trazer uma rentabilidade. Investimento no exterior teve uma redução também, mas ainda tem uma participação, fundos multimercados e fundos de participação. Então, assim, num geral, a carteira do IPREVILE, ela ficou muito bem posicionada nesse final de 2022, tá? O movimento estratégico de diminuir a volatilidade da carteira foi muito positiva, tá? Como vocês viram na apresentação anterior, a gente tinha uma expectativa de alta da Bolsa que não ocorreu, devido a todo o cenário econômico e político que a gente teve aqui no Brasil, né? E lá fora também, e isso, claro, roubou um pouco da rentabilidade da carteira, mas nada que prejudique o IPREVILE, né? A gente tem a possibilidade de recuperação desses recursos. Então, no primeiro momento, a carteira do IPREVILE consolidada, né? Pegando todos os investimentos do IPREVILE, a carteira ela teve uma rentabilidade de 5,49 no ano, certo? Um resultado financeiro, um ganho financeiro em reais de 164 milhões, 169 milhões, então um resultado bem positivo para a carteira, tá? Dado todo o cenário que a gente passou durante o ano de 2022, foi um resultado muito positivo. Lembrando que, como o Álvaro falou, a gente teve uma inflação acima, e a meta de rentabilidade do IPREVILE é uma taxa de juros mais a inflação. Então, quanto maior essa inflação, maior é a nossa meta, né? Então, a gente teve essa situação. Então, a gente fechou aí, um ano com 5,49, ocorreram alguns movimentos negativos aqui durante o ano, claro, devido a toda a volatilidade do mercado, mas a gente teve meses bem positivos, né? Outubro foi bem positivo, agosto, então, assim, a março foi bem positivo. Então, a carteira do IPREVILE ainda continua bem consolidada, bem posicionada. A estratégia agora para 2023 ainda é a compra de título público, né? A gente vem conversando com a diretoria, com a FAB, com a JUS, né? Montando essa estratégia de investimento, que nesse primeiro momento é diminuir a volatilidade, não correr tanto risco, né? Como o Álvaro mostrou, a gente não tem grandes expectativas ainda, a gente não sabe para onde a economia brasileira pode ir. A gente está tendo uma Europa muito difícil, os Estados Unidos passando por uma situação que nos últimos 40 anos não tinha passado, né? Uma inflação alta, juros altos. Então, a gente está seguindo aí com a estratégia de diminuir a volatilidade. E aqui é um gráfico de volatilidade que eu trouxe para que vocês possam acompanhar. Então, aqui a gente tem a volatilidade analisada da carteira do IPREVILE, que em 12 meses está em 3,66, mas vocês podem ver que no fechamento do mês de dezembro, a volatilidade foi para 3%. Então, vejam como foi diminuindo a volatilidade da carteira. Isso foi muito positivo. Então, a carteira está aqui, bem volátil. Quanto menor, mais baixo a bolinha, menos... quanto mais à esquerda a bolinha, menos riscos ela toma, quanto maior é o retorno. Então, a gente tem alguns índices aqui que tiveram um retorno bem positivo, que a gente conseguiu capturar aí durante o ano, né? Mas, como eu falei para vocês, a gente passou por um período bem conturbado, onde a renda variável, o investimento no exterior, acabou tirando um pouco da nossa rentabilidade. E é isso que a gente foi diminuindo. No mais, a carteira está consolidada, distribuída em 24 gestores, então 24 instituições bancárias ou, né, instituições de casas assets que cuidam, né, gestora de recursos. Então, a principal hoje é o Banco do Brasil,
que vocês têm aí 26% da carteira, né, como gestor do Banco do Brasil, tem a Bran, que é o do Bradesco, Caixa e demais casas. Isso é muito importante, gente, né, ter essa diversificação de casas, né, de gestoras. Cada uma vai ter a sua metodologia de gestão, cada um vai ter a sua ideologia, a sua estratégia de investimento. E isso é muito importante, trazer várias estratégias diferentes para a carteira do Ipreville. Tá? Então, isso é muito positivo. Então, a gente tem aí 24 gestores, 16 administradores. Lembrando que os investimentos do Ipreville têm que seguir uma regra, que é a regra da Resolução 4963. Essa resolução, ela traz uma lista exaustiva da Secretaria da Previdência, ou Ministério da Previdência agora, né, como o presidente falou, já tiveram vários nomes, né? Ela tem uma lista e ela diz o seguinte: olha, os RPPS do Brasil, eles podem alocar em produtos ou, né, fundos de investimento, ou que o gestor esteja nessa lista, ou o administrador esteja nessa lista. Então, a Secretaria já coloca alguma regra para que vocês não possam aplicar em qualquer casa, qualquer gestor. Então, o Ipreville segue essa regra. Eu vou mostrar para vocês que a carteira está totalmente enquadrada com a resolução. Totalmente enquadrada, esse é o status, essa página aqui é do relatório que a gente faz para o Ipreville mensalmente, tá? Mensalmente vocês, a SMI fornece para vocês só um minutinho, por favor. Um relatório onde traz toda a posição, né, todos os gráficos que vocês viram, tabelas que eu mostrei aqui, estão disponíveis no relatório. Tá? Então, traz lá distribuição da carteira, como está distribuída, em quantos segmentos, qual é o percentual em cada uma. E aqui a gente traz essa página que faz a ideia de verificar se a carteira do Ipreville está totalmente enquadrada, né, ou seguindo as regras da Resolução 4963. Então, ela está totalmente enquadrada, né, todos os produtos que o Ipreville aplica, ou, né, que faz investimento, ou tem gestor ou administrador na lista da Secretaria da Previdência, autorizado pela Secretaria da Previdência. Então, tudo muito bem redondinho. Eu trouxe todas as páginas aqui para que vocês possam ver, né, toda a carteira de investimento do Ipreville. Tem também a situação de política de investimento. Né, o Ipreville ele tem uma política de investimento própria. Anualmente ela é feita, ela é renovada, né, feita uma nova política de investimento. Para 2022, a carteira também estava seguindo todas as regras e todos os limites colocados pela política de investimento. Essa política ela é elaborada pelo Comitê de Investimento, pela diretoria, levada ao Conselho de Administração, aprovada, e aí sim segue-se aquela regra da política. Além da regra da 4963, ainda tem a regra da política de investimento. Então, assim, os responsáveis pela gestão do recurso, eles têm que seguir a regra da 3922, da 4963 e da política de investimento, certo? Eles não podem fazer investimentos em qualquer instituição ou de qualquer maneira, né? Tem que seguir regras e limites. Então, o relatório que a gente faz mensal, a gente faz esse acompanhamento para vocês, tá? É feito esse acompanhamento, a carteira está totalmente enquadrada, e no mais, a gente fica à disposição de vocês. A SMI presta consultoria para o Ipreville nessa parte de cenário, de controladoria. A gente tem um sistema que onde os diretores e conselhos podem entrar, verificar todos os documentos. A gente tem materiais diários, semanais e mensais à disposição do Ipreville. A gente fica à disposição, presidente, e qualquer dúvida, qualquer questão, podem perguntar aí, que a gente está aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Barão. É sempre importante, né, porque é muito difícil, às vezes, entender esse linguajar do mercado financeiro, e quanto mais próximo, ou não, mais simplificado ou exposto, né, a gente consegue fazer para o público em geral melhor. Muito obrigado mesmo. Nós estamos aqui com um link online com o Kogut, né, que vai nos apresentar, então, sobre a avaliação atuarial
né, com esse olhar para 2022 e a projeção para 2023. Né. O Kogut já está aqui na tela, vou fazer apenas brevemente, né, a leitura do currículo do nosso atuário. Então, Luiz Cláudio Kogut, da empresa Actuarial, né, é bacharel em Ciências Atuariais, registrado no MIBA número 1308, tecnólogo em processamento de dados, foi analista de dados, né, por mais de 15 anos, especialista em redes e sistemas distribuídos, trabalhou com Previdência desde 1986, é sócio-gerente da Actuarial, assessoria e consultoria desde 1996, é atuário desde 2003 e já fez, né, várias avaliações atuariais nos estados do Amazonas, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, São Paulo e inclusive o de Santa Catarina. Também realizou avaliações para mais de 300 outros regimes próprios de municípios como Araucária, Bauru, Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá, Nova Andrina, Recife, é atuário do IPREVILE desde 2009, né, portanto, com 15 exercícios consecutivos. Né. Opa! Kogut já é quase velho conhecido aqui, né? E vou passar a palavra ao Kogut. Queria comentar alguma coisa antes, Viviane? Você quer fazer perguntas para o pessoal da SMI antes, Viviane? Não? Tá. Então tá bom. Eu vou passar então a palavra para o Kogut. Kogut, obrigado. Alô, vocês me ouvem? Não está te ouvindo ainda. Alô, vocês me ouvem? Alô? 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 Deixa eu ver se o Vitor pode ajudar a gente lá, Vitor, para ver se dá para ouvir o Kogut. Alô? 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 Oi. Alô? Oi. Eu só vou comentar que o Barão, ele já fez a apresentação para nós do Conselho Administrativo. Bem, eu sou a Viviane, conselheira suplente do Conselho Administrativo do IPREVILE. E ele já fez essa apresentação para nós e eu só vou ressaltar aquilo que eu perguntando a ele e fazendo esse comentário e ele ratificou a informação. Todo esse cenário, né, e que tinha medo de como ia se manter a economia, ou como ela ia se posicionar, ela já vinha com um monte de agravantes que iriam preocupando todo o resto da economia para 2023 e 2024. Então, estavam todos muito preocupados, como seria o novo governo e tudo mais, e aí era interessante deixar claro que todo o montante da economia já estava acontecendo. Ela não era só aquilo que vinha no futuro, mas todo o resto, que era do passado e do presente. Era isso. Obrigado, Viviane. A gente tem escutado, né, nos seminários que parece que existem dois exércitos assim prontos para batalhar, né? Então, por exemplo, se o Putin sair da Ucrânia, né, é uma reação. Se ele declarar guerra, é outra, né? Então, a gente está, quando está muita calmaria no mercado financeiro, é quando a gente precisa estar mais atento e cauteloso. O pessoal da técnica já está ajustando aqui o Kogut, por favor. Alô? Estão me ouvindo agora? Sim, estamos.
ouvindo? Sim. É? Ah, então beleza. Mas dá para... Oi. Aqui é a minha apresentação para que eu possa... André, vamos lá. Então, pode mudar para o terceiro slide. Então, aqui nós temos os resultados, né? Então, boa tarde a todos, um prazer estar com vocês mais uma vez para falar aqui da avaliação atuarial do IPREVIG. Agora nós vamos falar sobre o exercício de 2023, com dados posicionados lá em dezembro de 2022, né? Nesse período, né, entre 2020 até 2022, a gente teve várias mudanças, né, dentro do nosso sistema previdenciário. Teve a reforma, teve uma série de outras mudanças que a gente observou ao longo do tempo. Tá? Mas vamos nos focar em relação aos resultados que se alteraram, né, de uma forma importante de dezembro de 2021 para dezembro de 2022. Então, nessa tela, nós temos aqui, dos últimos 5 anos, o que a gente chama de equilíbrio financeiro mensal, né? Aquilo que você arrecada e aquilo que você paga ao longo do mês, né? Não estou falando ainda em equilíbrio atuarial. Então, em dezembro de 2018, nós tínhamos 10.450 ativos e 3.747 aposentados e pensionistas, né? Então, 2,8 ativo por inativo. E para pagar a folha de benefícios, essa folha bruta de benefícios de 15.790.000, nós precisávamos de 34,97% da folha de ativos, que era 45 milhões e 45 milhões mensais, mais ou menos. Com o passar dos anos e com o aumento do número de aposentados, que foi passando de 3.700 para 4, 4.200, 4.500, 4.700, essa proporção de ativos por inativos foi decrescendo, né? Caiu para 2,6, 2,3, 2,1 e 1,9. E esse custo relativo da folha ele foi aumentando ao longo do tempo. Passou de 34,97 para 38,66, 44, 48 e esse ano 50%. Então, a totalidade da folha dos benefícios pagos pelo IPREVIG já representa metade da folha de quem está em atividade. Então, você tem que estar financiando o sistema com contribuições só para a folha de ativos, para pagar inativos, e o percentual aqui já está bastante alto. O Guilherme já falou nessa audiência que isso é natural e esperado dentro dos regimes de previdência. Então, é natural que tenha um aumento do custo ao longo do tempo, né? E é nesse momento que a gente usa, dentro do sistema, as reservas financeiras que a gente faz para pagar quando há uma insuficiência financeira corrente no mês, né? Então, isso é bem importante entender que isso é natural, mas se isso for sendo postergado, é mais razoável, porque daí você vai estar formando um maior patrimônio para pagamento de benefícios futuros. Pode passar, por favor? Próxima página. Tá. Pode voltar uma, acho que você passou duas ali, desculpe. Aí. Então, aqui é só olhando agora para os servidores ativos, né? A quantidade que veio decrescendo ao longo do tempo, tá? O ideal é que isso se mantenha, pelo menos, ou aumente ao longo do tempo, para ajudar o financiamento do sistema. Então, aqui tem a idade média das pessoas que formam, né, esse grupo de servidores ativos. E o que chama atenção aqui foi a elevação importante que nós tivemos nas remunerações. Então, nós tínhamos aqui em dezembro de 2019, 20, algo com 4.500 de salário médio, passou para 4, e de uma vez só, passou de 4.858 para 6.052. Então, o salário médio hoje do servidor, o salário médio básico de contribuição aí para IPREVIG, ele aumentou 24,56% no decorrer do ano de 2022. Tá? Então, é um aumento bem significativo, com bastante reflexo dentro das demonstrações atuariais. Pode passar? E aqui a gente observa o mesmo reflexo do aumento, né, que ocorreu para os inativos.
né, para os beneficiários do sistema, que são os aposentados e pensionistas, né? Então, o benefício médio era 4.200, 4.500, 4.753, passou para 4.800 e nesse exercício passou para 5.940. Então, um aumento de 21,33 nos últimos 12 meses. Pode passar? Aqui é o plano de custeio vigente, né, as contribuições, a gente já com destaque aqui para a contribuição patronal sobre a folha da educação, sobre os servidores ativos da educação de 6%, que já está em vigor, já é considerada nessa avaliação. Pode passar. E aqui a gente tem o saldo dos investimentos, né, pode falar, o resultado do saldo dos investimentos, a nossa posição é 31 de dezembro, é aquilo que é investimento disponível para pagamento de benefícios. Então, se tem algum saldo que não é utilizado para pagamento de benefícios, então não é considerado na avaliação. Os 6 parcelamentos de débitos que a gente tem e os 3 parcelamentos especiais, né, que são o parcelamento da Câmara, tem um saldo de 16 milhões. A insuficiência da Prefeitura, que foi contratada depois da reforma, de 226 milhões. E a dação do imposto de renda, que é a Lei 6.978, de 2022, que tem um saldo de 635 milhões. Todas essas medidas, né, foram adotadas no decorrer de 2022, após a aprovação da reforma. Pode passar? Aqui são as hipóteses e métodos atuariais que estão sendo utilizados nessa avaliação atuarial, então não tem grandes modificações aqui, mudou a taxa, né, de 4,94, e adotamos a tábua IBGE 2020. As demais hipóteses são as mesmas que a gente vem usando em todas as avaliações atuariais que a gente faz para o IPREVI. Pode passar? Esse gráfico, ele ilustra de uma forma bem, pelo menos eu acho que ilustra de uma forma bem clara, como que funciona a dinâmica de pagamento de benefícios futuros dentro da avaliação atuarial. Então, nós temos aqui em azul, colunas azuis, né, que vão de 2023 aqui até 2067, que representam o pagamento dos benefícios dos nossos aposentados e pensionistas, dos atuais aposentados e pensionistas, aqueles 4.784 benefícios que a gente tem em vigor. Então, essa curva em azul aqui demonstra quanto custa pagar a cada ano o benefício desse grupo de servidores. E em verde é o benefício dos ativos, né, que são os 9.236 ativos, que ainda vão se aposentar. Então, você vê que no primeiro ano, aqui em 2023, você tem uma despesa, algo aqui como uns 360 ou 370 milhões, para pagar os atuais aposentados e pensionistas, e mais uma despesa aqui de 30 a 40 milhões, que é de benefícios a conceder no exercício. São aquelas pessoas que, de acordo com a avaliação atuarial, irão se aposentar em 2023 e vão integrar aqui a despesa total. Então, temos 2 valores, que são, em azul, os benefícios concedidos, e em verde, os benefícios a conceder, que são os novos benefícios que o IPREVI vai pagar. Então, nós vamos sair, de acordo com a avaliação atuarial, um gasto de 410 milhões em 2023, para algo como 577 milhões lá em 2041, que é o pico da despesa dos benefícios dessa geração dos servidores, esses que formam hoje o IPREVI. Pode passar? Descontando a taxa de juros naquela curva, nós temos 4 bilhões 430 da parte azul, daquelas projeções, né, de despesa em azul, e mais 4.256 de benefícios a conceder, que é a parte verde da curva. Total, 8 bilhões 687 milhões. Esse é o custo total, é o valor atual dos benefícios futuros do IPREVI. Ok? Pode passar? E para pagar esses 8 bilhões 687, nós temos um elenco aqui de receitas futuras, né? Compensação a receber dos atuais inativos e futuros inativos, né, que são quando os ativos estiverem aposentados. As contribuições de atuais e futuros inativos são só aqueles que ganham acima do teto do INSS. O 14% do servidor, que vale 980 milhões, o 20% do ente, que já descontando a parte que é destinada ao custeio administrativo, vale 1 bilhão e 400. A contribuição do ente sobre professores vale 103 milhões, o saldo dos parcelamentos, o ativo financeiro, os aportes do imposto de renda, 635 milhões, já atualizado, né, para a posição de dezembro de 2022,
e os aportes de suficiência da Câmara, 16 milhões. Deduzindo 8 bilhões de todas essas receitas futuras, aqui o saldo que tem investimentos e parcelamentos, nós fechamos um déficit base de 1.200.143.000 reais. Como o equacionamento da Prefeitura vale apenas 226 milhões, nós fechamos o exercício com um déficit atuarial de 973 milhões de reais, que no ano passado era um pequeno superávit, inclusive, né? Então, a diferença nos custos e nos resultados é decorrente de uma série de fatores combinados, como, principalmente, o aumento significativo nas remunerações dos servidores ativos e beneficiários, a rentabilidade anual um pouco abaixo da meta, mas ainda é bem melhor esse exercício, ainda abaixo da meta, a atualização da tábua e a alteração da taxa de juros e desconto atuarial. Então, todos esses fatores combinados levaram a esse resultado aqui. Então, não era esperado, né, que a gente tivesse uma variação remuneratória tão alta, né, nesse exercício. Tá? Então, é importante deixar bem claro que quando há um aumento de salários e de benefícios, você tem dois efeitos diferenciados, né? Pode passar aí, André, por favor. Você observa, né, que tem as variações aqui dos salários e tal. O custo do plano, esse 8.687, no ano passado era 6.964. A variação foi de 24%, muito próxima aqui da variação das remunerações e proventos. E o resultado atuarial que nós fechamos no ano passado, que era um superávit de 171 milhões, ele resultou num déficit de 973. Então, um impacto de 1.145. Então, se o custo aumentou 1.700 e o déficit 1.100, então nós temos aqui algo com 600 milhões, né, tirando aqui a variação do patrimônio, de 228, que aumentou das contribuições futuras. Então, o que se espera, né? Tem mais salário, tem mais contribuição. Agora, para quem já está aposentado, então essa variação aqui, ó, veja a folha de benefícios do ano passado, 22 milhões. Nesse ano, 28 milhões. Então, são 6 milhões de reais a mais de benefícios concedidos a pagar. 28% de aumento. Então, esses 6 milhões aqui, praticamente inteirinho, ele vira déficit atuarial, né? Porque é um aumento muito acima do período, né? O que se espera, né, que você tenha ao longo do tempo? O crescimento salarial mais a variação da inflação. Daria aí algo como, sei lá, 8% ou 9% de reajustes, né, no exercício. E nós tivemos um reajuste muito maior que isso, né, algo aí como 21% na folha de benefícios. Tá? Então, isso repercute mais negativamente do que positivamente, como acontece no caso dos servidores ativos. Né? Então, imagine um servidor ativo que tem um benefício para receber, que tem uma previsão de aposentadoria para, digamos, daqui 2 anos. Tá? Então, ele recebe esse reajuste de 24%, né? Digamos que seja esse reajuste que ele teve em 2022, aí ele contribui 2 anos para a nova remuneração e leva esse valor para o resto da vida dele como benefício. Então, não há como equilibrar isso com o aumento. E a inflação, é importante dizer, né, que ela faz parte da meta atuarial. Por quê? Que ela é um indicador importante do plano, que se espera, né, que as variações e as remunerações subam pela inflação mais a variação do crescimento salarial. É lógico que isso estava represado de anos anteriores. Havia realmente um bom montante de benefícios, de reajustes que estavam represados e que acabaram sendo concedidos todos agora no exercício de 2022, mas eles acabaram impactando, né, no resultado atuarial todos de uma vez, né, porque eles foram concedidos todos em 2022, nesse resultado que a gente está apresentando agora. Tá? Então, o aumento do custo é proporcional às remunerações, em torno de 24%, e redução 772 bilhões. E o aumento do déficit a diferença de 577 milhões é o aumento das contribuições e dos cálculos dos investimentos. Todo o reajuste aplicado nas aposentadorias e pensões, né, seria aí algo como 6.345 por mês, não tem custo associado e será absorvido integralmente pelas reservas do IPV. Ok? Tá? Alô? E quando tem um déficit, agora que já a reforma que tem todos os requisitos, né? Esses 960 milhões a mais de déficit,
o município vai ter que repassar na forma de uma revisão da Lei 9.278, de uma nova projeção de arrecadação do IRR para que ele inclua essa diferença aqui dos 975 milhões que a gente precisa equacionar no plano. Tá? Então, foi feito um novo ajuste, tem uma proposta que essa proposta vai ser levada para a Câmara e vai ser diluída ao longo do tempo e com os aportes que o município vai fazer para cobertura, né, para fazer jus a essa programação que está na Lei 9.278. Então, na lei, né, na nova lei ou na revisão da Lei 9.278, vai ter que constar todos esses valores. Estão ouvindo agora ou não? Então, caso a arrecadação do imposto de renda não atinja o valor previsto para cada exercício aqui, né, o município será obrigado a complementar essa arrecadação com outras fontes para poder atingir aquilo que é esperado na lei e o que é esperado nas avaliações atuariais. Ok? Pode passar. Por fim, né, partindo da minha apresentação, a gente já apresentou o relatório da avaliação atuarial, a nota técnica, o DRA, que é o demonstrativo que vai lá para a Secretaria, os fluxos atuariais, a base cadastral, que a gente utilizou na avaliação. Já podemos fazer a demonstração da duração do passivo, que vai ser usada para definir a taxa de juros para 2024. Já fizemos o demonstrativo de viabilidade do plano de custeio e o relatório de análise de hipótese lá para a gestão número 3, que já foi apresentado também e faz parte, né, inclusive o Guilherme apresentou aí o certificado do Progestão e esse relatório ele faz parte da documentação que é enviada para análise da certificadora do Progestão. Então, todas as demonstrações estão ok, estão em dia, o DRA já foi enviado e eu fico à disposição aí para qualquer dúvida, né, pode passar para a última tela ali, ou questionamento que vocês queiram fazer sobre esses resultados. Muito obrigado. Eu não sei se o Kogut nos escuta ainda, mas... Estou ouvindo. Um pouquinho. É que ficou um pouco falho o som, né? E se você pudesse voltar à apresentação sobre a sugestão... Tem um delay, Guilherme. Sobre o repasse e a revisão da Lei 9.278 e falar bem perto do microfone, mais pausado, Kogut, por favor. Tá, então a proposta para equacionamento é fazer a revisão da Lei 9.278, que é aquela que trata do imposto de renda retido na fonte. Tá? Então, os valores vão ser atualizados de forma a atingir o necessário para que o plano volte a apresentar o equilíbrio financeiro e atuarial. Não há nenhum impacto para os servidores, exclusivamente o pagamento do próprio município. Eu vou abrir para as perguntas, porque provavelmente ficou alguma outra dúvida, e eu tenho a apresentação do Kogut aqui, eventualmente eu abro a apresentação aqui, a gente volta em alguma página, algum número que, né, se precisar, a gente revisa. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Só um minutinho, Vivi. Eu vou pedir para levar o microfone aí, porque para o Kogut não sair da tela. Só um minuto. Oi, boa tarde. Meu nome é Glória, sou diretora do SINSEG. Na verdade, eu não quero perguntar, é mais uma constatação com essas apresentações. Por exemplo, essa agora, né, sobre todo esse nosso cenário ali, o que dá para constatar que os últimos governos de Joinville, né, aqui do município, só estão nos afundando. O Iprebile vai deixar de ser Iprebile logo, se continuar com essas políticas de não fazer concurso público. Não tem como repor o dinheiro que está saindo para pagar e já está a 50% e a tendência
se o prefeito deveria estar aqui para ele entender essa matemática que está sendo colocada. Outra questão que eu queria colocar com relação à economia, que o Álvaro, né, falou. Assim, na verdade, o que eu percebi é que assim, nós temos dois Brasis. Um Brasil que está sendo regido pelo Banco Central, com todo o poder fechado na mão do Banco Central, que beneficia completamente o mercado e os rentistas. Esse Brasil que, teoricamente, seria beneficiado como é nos Estados Unidos, com índice de emprego absoluto, ninguém tem desemprego e tem dinheiro sobrando. Aí, o que tem? As pessoas têm emprego, têm dinheiro sobrando, elas tendem a querer consumir, porque lá é um país consumista. Aí, você tem que aumentar a taxa de juros para refrear a inflação. Não existe inflação, hoje tem. O Brasil, que é esse Brasil de dois Brasis, esse Brasil do mercado é um Brasil estadunidense. E tem o Brasil que é o nosso Brasil em que o governo tenta fazer políticas públicas para melhorar a população, mas que com os juros de 13,75%, assim, aquilo ali, teoricamente, é para refrear a inflação, tendo em vista que as pessoas estão assim com dinheiro, com emprego, com avidez para consumir. Mas a nossa realidade, sinceramente, está longe disso. O que a gente vê é miséria nas ruas, é desemprego. Assim, você vai aumentar a taxa de juros para segurar a inflação num país que as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, é até assim meio irônico, né? É só a colocação. Então, assim, a gente refletir como nós estamos vivendo macroscopicamente no nosso país, onde o benefício é sempre de uma camada mais rica, que quer enriquecer cada mais, e aqui no nosso município, onde está tendo um distanciamento. Foi feita uma reforma da Previdência o ano passado, cortando na carne do servidor para diminuir esse déficit, e a gente vai entrar no buraco do mesmo jeito, porque a política do governo é não ter concurso público. É isso que eu queria dizer. Eu somente quero agradecer a oportunidade de ter participado junto desta prestação de contas do IPREVILE. Eu tenho agora próximas 2 reuniões. Quero parabenizar a presença de servidores, também dos muitos aposentados aqui presentes, no sentido de estar acompanhando a história, isso é muito bom. Parabéns ao nosso presidente e a todo o conselho pela presença, pelo acompanhar, e nós, via comissão, estaremos avaliando o que já ouvi agora aqui, e dentro em breve a gente vê como é que vamos estar fazendo um trabalho junto de integração também da nossa Câmara de Vereadores. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, uma continuação, e obrigado por apresentar esse quadro, que gostamos ou não, ele é a realidade que temos aí, e é interessante a gente estar vendo esse diagnóstico, ok? Muito obrigado. Sobre o comentário, eu não sei se era só um comentário, se realmente tinha algum questionamento. O Kogut pode até depois se manifestar, depois o Álvaro, né? Sobre os novos concursos, o IPREVILE, ele retrata a situação dos segurados, né? E a gente avalia. Então, há uma expectativa, sim, das novas contratações terem algum efeito, a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Kogut, você gostaria de fazer mais algum comentário antes de encerrar a tua participação aqui? A Viviane também tem um posicionamento depois da fala do Kogut ou antes? Viviane. Com o Kogut, Pode ser depois? Tem o microfone, por favor. Por conta dessa questão técnica, a gente deixa primeiro o pessoal fazer as perguntas e daí o Kogut anota e responde. Oi, Kogut. A Viviane, do Conselho Administrativo do IPREVILE. Nós já conversamos, num outro momento, na apresentação que você fez para o Conselho, mas eu vou voltar com a pergunta, né? Se você voltar o slide, Kogut, é você quem volta ou somos nós? É vocês aí. Você pode voltar à apresentação lá onde mostra a quantidade de inativos com os de ativos?
Um pouquinho mais. Acho que é aí. Olha só, Kogut, você mostra que de dezembro de 2018 até dezembro de 2022, houve um acréscimo, né? Então, aumentou o número de aposentados e, no de baixo, no número de ativos, de dezembro de 2018 a dezembro de 2022, ele foi caindo. Então, assim, temos a metade de aposentados para o dobro de ativos. Não seria interessante para este déficit o concurso público para poder estar equalizando, ao invés de fazer essa outra proposta? Essa é uma pergunta. A outra é que nós fizemos a reforma da Previdência e aí aumentamos a nossa contribuição de 11% para 14%, né? E a justificativa era justamente de que íamos parar com o déficit atuarial. Mas agora apareceu novamente, e eu lembro que a sua justificativa, Kogut, foi justamente pelo aumento nos salários de um congelamento que teve aí durante a pandemia e que agora veio. E que isso gerou um novo déficit. Mas, se nós tivemos esse aumento de 11% para 14%, a cota patronal, ela, em contrapartida, não aumentou. Será que se aumentasse para 28% essa cota patronal, também não solucionava aí o problema do déficit? Eu acho que era só. Podemos abrir o áudio do Kogut lá, por favor? Alô? Então, vamos lá, vamos colocar assim, concurso público como uma medida de equacionamento. Tá? Em geral, quando você tem contratações no âmbito do regime próprio, isso tem um efeito positivo no resultado atuarial. Então, o novo servidor, ele entra, em média, com uma idade menor, com bastante tempo de carreira pela frente, e ele vai favorecer o resultado atuarial. Só que teria que ter uma quantidade muito alta de contratações para que fizesse um efeito significativo no déficit atuarial que a gente está apresentando. Ele representa 13,91% da folha futura, da folha de servidores ativos. Então, quando o servidor jovem ingressa no serviço público e vai fazer parte do IPREVILE, ele entra como? Primeiro, como limite, que vai gerar receita e vai gerar receita patronal também, mas também entra no cálculo atuarial os benefícios futuros que esse novo servidor vai trazer para o plano. Então, existe uma compensação aí, né? Em geral, é favorável, mas é muito grande a diferença, né? E a gente fez até alguns ensaios lá no âmbito da nossa assessoria para verificar isso, né? Se a prefeitura contratar 500 servidores, qual que seria o efeito? Então, a gente percebe que ele tem um efeito positivo, mas não ao ponto de equacionar o déficit atuarial que foi apresentado agora. Em relação à questão da cota patronal, se a prefeitura, vamos supor, ela aumentasse a alíquota para 28%, seria o limite, né, o dobro do servidor, ele reduziria o déficit, não seria suficiente, né, uma vez que ele iria aumentar 8%, né, na alíquota e o déficit era 13%. Então, ele mataria aí praticamente metade do déficit, ainda ficaria um valor a equacionar. O grande problema de você fazer um aumento de alíquota para a cobertura do déficit é que o aumento de alíquota ele impacta no índice de pessoal, diferentemente dos aportes que podem ser feitos pelo plano de equacionamento ou pela lei de limitação de bens e direito, que é a lei do imposto de renda. Então, para o município, do ponto de vista fiscal, já que é ele que vai pagar, né, de qualquer forma é o município que vai pagar esse déficit, ele pode pagar com aumento de alíquota ou com aumento de aportes. Como o aporte não entra no índice, é mais favorável para o município, inclusive mais favorável para os servidores, né? Ele poderia estar comprometendo uma parte da capacidade orçamentária de índice pessoal com o pagamento do déficit do IPVI, e nessa nossa proposta, já aceita pelo município e já aprovada pelo Conselho, inclusive, ele não terá esse impacto no futuro. Ok, obrigado, Kogut. Eu vou traduzir bem rapidinho para quem não entendeu. A questão de novos concursados
não é uma opção para equacionamentos de déficit. Não dá para dizer assim, nosso compromisso é tal, né? Então, para fins do Ministério da Previdência Social, isso não é uma opção. Quais são as opções? 2 opções, ou aumento de alíquota ou aumento de aporte. Como o Kogut explicou, né, o nosso déficit teria necessário uma alíquota maior de 13,91. 6% a mais para a partir de 22 para 28, né, não solucionaria o déficit e comprometeria imediatamente em 6% a folha da prefeitura. Se vocês acompanharem no Tribunal de Contas, né, nosso limite de despesa com a folha de pagamento, ele sempre, ao longo dos anos, né, tem sido muito próximo, né, ao limite prudencial. E a gente sabe, né, que Joinville, diferente, por exemplo, se a gente comparar com Florianópolis, Joinville tem um gasto de folha de pagamento muito grande, né? Florianópolis não tem hospital público, a prefeitura de Florianópolis, né? Todos os hospitais são do Estado, né? Então, a nossa folha de pagamento ela é bastante inchada, né? Então, em resumo, foi mais ou menos isso que o Kogut falou. Eu não sei se tem algum comentário para o Álvaro sobre a questão da economia, que a colega diretora do SINSEG, que gostaria que ele se manifestasse, e daí eu se não tiver mais nenhuma manifestação para o Kogut, eu já iria dispensá-lo, e o link está tão difícil, né, com o Kogut, se tiver mais alguma pergunta, e daí a gente encerra com o Álvaro. Kogut, muito obrigado, viu? A gente depois, né, se precisarem informações específicas, né, nós temos os membros dos conselhos e os nossos e-mails também. E daí a gente encerra depois com a palavra do Álvaro aqui sobre o comentário da colega. Obrigado, Kogut. Disponha, estou à disposição de vocês. Boa tarde. De fato, assim, o comentário está correto. Do ponto de vista que a gente tem 2 Brasis, a gente tem um Brasil muito diferente, né? A renda média do Brasil é R$2.000, mas quando você traça uma mediana na renda, 50% da população brasileira ganha menos que R$917. Então, são 2 Brasis de fato dentro. A grande questão é que a aceleração de preços, ela tem um impacto sobre os mais pobres. De fato, quem ganha mais pode, por exemplo, comprar títulos atrelados à inflação no Tesouro Direto, para a sua carteira pessoal, que sobem junto com a inflação. Isso. Agora, quem ganha menos precisa gastar todo o orçamento com alimento, com transporte, com isso, e aí acaba sendo mais prejudicado pelo preço dos alimentos. Basta a gente pensar o quão mais caro nós pagamos em alimentação, seja fora de casa, seja no supermercado ou em combustíveis, do que 3 anos atrás. Quer dizer, a inflação ela é um fato. As origens da inflação no Brasil têm a ver com a pandemia. A gente começou com um choque. Deixa eu explicar isso para ficar bem didático. Tá? Você tem um choque no preço do petróleo. Sobe o preço do petróleo, sobe o preço da gasolina no Brasil. Quando sobe a gasolina, sobe o diesel junto. E 99,9% do que a gente compra de alimentos são transportados via caminhões, via terrestre. E se sobe o preço do diesel, sobe o preço do frete do alimento. E aí isso impacta desde os supermercados, as mercearias, até os restaurantes que compram alimento para servir uma salada no buffet. E se sobe o preço do quilo, quem almoça no restaurante fora de casa vai demandar um aumento do seu vale de alimentação, um aumento do seu salário. E aí você começa com um círculo desvirtuoso da inflação, que começou num choque do petróleo, chegando no bolso dos mais pobres. E esse é o fato que o Banco Central precisa combater. De fato, a gente tem uma situação que não é ideal, como eu falei na apresentação, não é normal 5 grandes empresas entrarem em recuperação judicial, isso no Brasil, as pequenas e médias, o próprio endividamento das famílias, isso está muito alto por causa disso, mas o instrumento que a gente conhece para combater a inflação é esse, é subir a taxa de juros para você esfriar a economia, e aí a inflação vindo para a meta, as coisas voltam à normalidade. Tá? A gente tem um processo inflacionário que não é de agora, ele começou no final da pandemia e veio se alastrando pelo país. Então, de fato, o problema da inflação é que ela é um imposto sobre todo mundo, só que ela pega os mais pobres e deixa os mais pobres miseráveis. E aí quem ganha um pouco mais pode se proteger disso.
Então, ela, no final das contas, ela também é uma forma de você não deixar a vida dos mais pobres ficar pior. Muito obrigado, Álvaro. Eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos nessa tarde, né? Nós, do IPREVILE, a gente está à disposição e nós temos os nossos conselhos, né? Que é a parte mais democrática, né? Que nós poderíamos incentivar a participação de todos os servidores. Estamos finalizando aí, junto à comissão eleitoral, os testes de urna e a data das eleições, já vou fazendo propaganda aqui, né, vai ser do dia 13 de abril, começando então numa quinta-feira, fica por uma semana em aberto, até o dia 19 de abril, numa quarta-feira, se encerrando, né? O acesso ao ambiente de votação será o acesso ao portal do segurado, onde os aposentados, né, já fazem a consulta das suas folhas de pagamento, e para os servidores ativos é a senha que nós fizemos o nosso censo, né, no ano passado. Agradeço a todos, muito obrigado pela presença.